tranquilo. Diz que a metade do conhecimento é a pergunta, né? E a outra é a resposta. Então, nós defendemos aqui, e o pastor Rodrigo Ursino, representando aqui o pentecostalismo clássico e as Assembleias de Deus, o seguinte: que o sacerdócio de Yeshua não é o sacerdócio levítico. É um sacerdócio de uma ordem superior, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Na questão do dízimo, que o pastor Rodrigo pontuou, note bem, antes do estabelecimento da lei, Avraham Avinu já pagou o dízimo a Melquisedeque. Então antecede, não é, a lei sinaítica que foi dada no Sinai. E para mim, qual é o problema, pastor Calixto? Que no Novo Testamento, depois eu quero deixar essa pergunta ao Mirra também, nós saber dele, do Rabino Ventura, quando é que começou o Berit Hadashah? Porque Deus prometeu, no profeta Irmiyahu 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei um Berit Hadashah, é a palavra aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim, porquanto eles anularam a minha aliança. Está falando da aliança do Sinaí, ok? Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, por causa da superioridade da nova aliança, um cristão não se atenha a um dia, não é? Ele se atenha ao descanso da graça, que é Jesus. Até porque, se nós formos aprofundarmos aqui, nós temos 39 proibições do Shabat. Nós temos 39, segundo o Talmud. E foi uma discussão tão tremenda, pastor Calixto, que, segundo o Talmud de Jerusalém, no Tratado Shabat 7, conta-me que Rabi Yohanan e Ben Resh Lakish estudaram o tema do Shabat durante 3 anos. Imagine, professor Rodrigo Ursino, meu amigo aqui, e os demais debatedores. Nós estamos num debate de alto nível aqui, porque eu aprendi, Dr. Rodrigo Silva, Mirra Gamerman, Rabino Ventura, que pessoas medíocres debatem pessoas e pessoas nobres debatem ideias. Então veja que há uma profundidade tão grande no Shabat que os rabinos aqui discutiram os detalhes do Shabat durante 3 anos. Então quando nós advogamos aqui que nós não descansamos no dia, nós estamos falando da superioridade da nova aliança. E quando Yeshua, vou concluir, gritou do alto do Gólgota, Tetelestai, está consumado, está pago. Tudo aquilo, todas as sombras, todos os antítipos se cumprem na pessoa de Jesus e ele é o descanso da graça. Eu posso fazer só uma pergunta? Eu sei que só para esclarecer mesmo, não? A minha dificuldade, pastor, é justamente com essa. Quando você fala, quando ele falou Tetelestai, ele cumpriu tudo, mais era sombra. Mas, não sei, eu estou fazendo uma pergunta muito sincera e humilde aqui, não para ganhar o debate. Você não acha que é incoerente essa fala com a ideia de colocar o Shabat e a lei? Porque, veja bem, todos os preceitos antigos, eu vou colocar a diferença entre lei moral e cerimonial aqui apenas em nível didático. Sim, ok. Apenas em questão didática. Ok. Tá bom? Sacrifício de cordeiro já está resolvido para mim, as festas, tudo bem, peça, tudo. Mas, com relação aos 10 mandamentos propriamente dito, todos os 10 mandamentos eram sombra ou só o Shabat era sombra? Porque se os 10 eram sombra, então hoje também eu estou desobrigado da obrigatoriedade da idolatria, do não profanar o nome de Hashem e tudo mais. Não, mas se todas essas sombras continuam valendo, não seria mais preciso dizer assim, é apenas o Shabat que é uma sombra que não continua valendo? Ou qual é o sentido da palavra sombra? Me perdoe, é uma dúvida sincera. Vamos Ok, usar que eu tenho pra entender a técnica que pastor Marcelo. Me perdoe se eu quebrei o Não, de protocolo maneira aqui. nenhuma, pastor Vamos usar a Rodrigo. Todos os técnica senhores, que o senhor usou. só um minutinho, todos os senhores têm a liberdade de interpelar o amigo a qualquer momento, ou tem essa liberdade para o fazer. Professor Rodrigo Silva, qual é o problema disso aqui? É que nós não temos, e, inclusive vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado. O senhor tem esse texto? Tem. Eu vou dar um exemplo aqui pro irmão. Tá bom. Eu não vou ter a passagem guarde o sábado, mas eu vou ter o pressuposto dele, como eu também não tenho uma passagem no Novo Testamento claramente falando de não levar o nome do seu teu Deus em vão. Mas eu tenho o princípio de não levar o nome em vão. Então, quando a gente vai para Apocalipse,
Só um exemplo, eu poderia dar outros. Apocalipse capítulo 19, não, capítulo 11, versículo 19, João, no Apocalipse, fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande chuva de granizo. Depois que ele fala que ele viu a arca da aliança no santuário, você vai no capítulo 12, no verso 9, o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, quando você vai também para o capítulo 14, você vê de novo a expressão no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E fala do juízo vindouro, onde é chegada a hora de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, como é que eu adoro? Porque você sabe, quando a gente adora Hashem, você adora Hashem de diferentes modos, dependendo da peculiaridade que ele tem. Por exemplo, a minha adoração ao nome sagrado dele é diferente da minha adoração pela salvação que ele procede. Concordo? Uhum. Então, qual é o mandamento que me leva a reconhecer Hashem como Criador? Não é o honrar pai e mãe. Não é o não matar. Não é o do dízimo, se quiser pegar. O que eu reconheço Hashem como Criador é o 4º mandamento. Concordo que você pode falar assim, mas não está explicitamente falando guardar o sábado. Mas o Espírito, você como advogado sabe que a gente tem que ver a letra da lei e o Espírito da lei. Como o próprio Paulo fala, o Espírito mata, a letra mata, o Espírito que vivifica. Então, só a guisa de ilustração, se João viu no céu a arca da aliança, ele viu os 10 mandamentos. E o que ele viu no 4º mandamento? Guardar domingos e festas, ou ele viu o mandamento borrado? E é interessante que em nenhum lugar ele fala que ele viu a arca da aliança modificada. Ele falou que viu a arca da aliança e em seguida ele fala da guardar os mandamentos de Deus e adorar a Deus como Criador. Pastor Marcelo, 1 minuto para a resposta. Bom, eu entendi a argumentação. Veja que o pastor Rodrigo Silva ele teve que fazer uma construção teológica. Porque, de fato, né, pastor Rodrigo, nós não temos um mandamento explícito. E outra coisa, o senhor está advogando aqui em uma visão, né, porque João está tendo uma visão, eu acho muito temerário firmar uma doutrina no Novo Testamento sob a perspectiva de uma visão. Porque João está na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Ásia Menor, e ele tem a revelação do Apocalipse. Então, usar esse texto aqui para fundamentar a guarda do sábado, eu acho temerário por causa dessas duas vertentes. É uma visão e também é uma inferência, né? O senhor teve que construir um argumento para dizer, olha, e João viu o Aaron Aberite, a Arca da Aliança no céu, e também os mandamentos de Deus. Então, não há uma clareza sobre a guarda do sábado neste texto. Primeiro porque é uma visão. Eu acho muito temerário fazer uma doutrina numa visão. Por exemplo, você pega o texto de Zacarias, tem, abre aspas lá, uma anja, uma mulher que tem um F, tem 2 asas, tá bom? Quer dizer que no céu tem uma anja. Então, eu acho essa dificuldade. Querido, e depois, posso deixar uma pergunta para ele? Pode, só uma pergunta. Senão depois. vai ficar só entre vocês dois, os rabinos já estão bravos. É brincadeira. Eu tô pinicando aqui. Eu sei, Olha, veja só. A gente tem muita coisa para falar mesmo. Sim, Rabino. Então, deixa ele falar. Depois a gente vai. Querido Obrigado pela resposta. Ventura. Obrigado, Entendi, pastor Rodrigo. Tem coisas muito importantes a serem ditas. Eu acho que, em primeiro lugar, eu agradeço ao Todo-Poderoso, nosso Abba Supremo, por essa oportunidade. Durante muitos séculos, mais que milênio, os judeus não puderam falar. Uhum. Durante muito tempo a gente não teve a possibilidade de debater, de dialogar e de se expressar. Então eu agradeço do fundo do coração, esperando pela minha hora de falar, pela nossa hora de falar. Cortar o senhor, falar o senhor que nessa rádio vocês sempre terão, essa é a palavra do bispo Samuel, vocês sempre terão a chance de debater, de falar e, mais ainda, de se defender contra os ataques feitos a vocês. Eu não quero me defender. De cantar. Eu não quero me defender. Eu não quero me defender. Eu quero ser proselitista. Eu quero convertê-los. Eu vim aqui para isso. Porque essa é a verdadeira Torá.
Quando a gente fala de um tema como o Shabat, a gente precisa ir para a essência dele como todo assunto na Torá. O Shabat não é um tema aleatório. O Shabat está completamente associado à criação. A Torá é um livro perfeito. Todas as questões científicas, todas as leis da criação estão na Torá. A Torá é um código desconhecido do povo brasileiro e de grande parte dos judeus também. Cada letra, cada versículo da Torá tem um número específico de letras e de palavras. Os senhores sabem qual é o número de palavras do primeiro versículo da Torá? 7, sabe? né? 7. Quantas letras? Agora, acho que 49. 28. 4 vezes 7. É o número de semanas que o mês contém. Quantas palavras tem o segundo versículo da Torá em hebraico, só em hebraico? Alguém sabe? Não. Por quê? Porque isso faz parte da leitura original da Torá. O segundo versículo tem 14 palavras. Olha como é aritmético. 7, 14, 28. O segundo versículo tem 52 letras. O que é 52 letras? São as 52 semanas do ano. O último versículo, o quinto versículo do primeiro dia, tem 49 letras. É muito importante o povo brasileiro, e quando eu falo do povo brasileiro não conhecer, não é com nenhuma soberba, porque, infelizmente, a maioria dos judeus também não conhece isso. Uhum. Mas eu falo porque eu vejo, eu como brasileiro, como pessoa que nasceu aqui com muita felicidade, eu vejo o povo brasileiro como, em primeiro lugar, por sua raiz judaica. O Brasil tem cerca de 50 milhões de descendentes de judeus, uma origem que foi escondida. Eu gostaria muito de vir no outro programa aqui para conversar sobre isso. E muitos de vocês, eu sei que o meu irmão Rodrigo Silva tem origem judaica também. Em segundo lugar, na minha opinião, é o povo mais temente a Deus do planeta. É o povo que mais ama a Torá no planeta. E eu costumo, toda vez dentro da minha comunidade, que eu vejo alguém falar alguma coisa, e que não é sempre que acontece isso, mas alguma coisa em relação aos cristãos, desmerecendo, eu falo, se não fossem os cristãos, o Brasil já tinha ido para o saco há muito tempo. Os cristãos justamente defendendo os princípios da Torá. Então é extremamente importante isso. Então, voltando. O Shabat é parte do DNA da criação. A criação não deixou de existir. O Shabat é um selo que está desde o primeiro momento. 7 palavras, 14 palavras, 28 letras, 52 letras, 49 letras. O que é o Shabat? O que é o número 7? E a gente precisa compreender a essência dele. O ser humano tem 6 perspectivas. Nós temos o lado dianteiro, traseiro, 1, 2, 3, 4, direita, esquerda, em cima e embaixo, 6. O que é o 7? 7 é o centro. O que é o centro? É o tabernáculo. Aqui, cada um de nós é um tabernáculo, cada um de nós é um Mishkan. E todos os dias da semana, é natural a gente estar envolvido com a multiplicidade. A gente está envolvido com 2, 3, 4, 5, 10 mil. São várias questões diferentes, são vários problemas diferentes. É o pão que a gente precisa, são as contas. Shabat é o dia do retorno para o centro. E nesse sentido é uma mensagem, sim, universal. Sem destoar do fato de que é um sinal do pacto do Eterno com o povo de Israel. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Hoje, se uma pessoa quer saber se a Torá é verdade, não de uma forma emocional, porque as pessoas falam, eu sinto. Ok, o muçulmano também sente. O espírita também sente. Quem é do santo também sente. Cada um fala, eu sinto, e Deus não, por ser justo, ele não colocaria um critério subjetivo que as pessoas não podem comprovar. A Torá é comprovável através da história do povo de Israel. Obrigado. Só Sim, Rabino. 10 segundos. Não existe um povo que viveu as profecias da forma que o povo de Israel continua vivendo. A Torá diz que o povo de Israel seria o povo mais perseguido da história. Tudo isso está em Deuteronômio, está em Vaikra, está em Levítico. Que seria o povo mais massacrado da história. Que seria o povo
que viveria o exílio mais demorado da história, mais estigmatizado da história. A Torá fala isso. Que seria o povo que sofreria o maior número de pressões da história. Só o fato desse povo existir 3.500 anos depois de tudo isso ser previsto já é um grande milagre. Mas não termina por aí, porque a Torá também fala que esse povo seria o povo mais influente da história. Seria o povo mais próspero. Seria o povo com uma representatividade gigantesca. E todos os rankings, de todos os assuntos de conhecimento, de todos os assuntos de prosperidade, não é esse o nosso foco. Mas ele é sim um foco a partir do momento em que você olha uma profecia da Torá e você fala, só Deus para falar, esse vai ser o povo mais perseguido, esse vai ser o povo mais disperso, esse vai ser o povo mais assassinado e esse vai ser o povo que vai ocupar o topo de todos esses rankings, simplesmente porque é uma revelação divina. Ok. E completando isso, isso significa que, para os cristãos, a existência do povo de Israel, hoje como povo de Israel, como comprovação das profecias e da existência de Deus, é essencial. E com isso vem o assunto do Shabat. Olha, eu preciso ir para um break, mas eu queria sair e deixar uma pergunta ao Rabino Ventura para a gente construir quando a gente voltar. Eu queria também fazer uma e pergunta o Mirra pra também, ele, viu, porque o pastor Mirra... Carlos? Eu quero fazer uma pergunta também. Eu também, mas eu preciso sair pro break, senão eu perco o emprego. Mas olha, mas essa particular mesmo ao Rabino Ventura. Rabino, o senhor começou a sua fala dizendo que seria um erro atribuir que o Shabat seria algo somente aos judeus. Sim. O senhor acredita que isso seria para todas as nações. E aí o senhor põe Israel como uma nação de sacerdotes. Sim. Certo? Para influenciar o que seria a luz para as outras nações, Sim. o que nós chamamos que os cristãos seriam os de testemunhas, né? O senhor acha que Israel falhou nessa missão? Eu jeito volto nenhum. com o senhor já, tá bom? Ó, eu vou pro break rapidinho. Pai, bola, não sai daí. Não, Mirra, vou estender também a pergunta pro senhor. Dentro daquilo que o querido Rabino Ventura falou, que Israel de ser um sacerdócio, Israel falhou na sua concepção em levar isso às outras nações? Ou como é que o senhor enxerga? E outra questão, Mirra, o Shabat, eu posso guardá-lo em parte? Há uma complexidade, tem que ser assim, não pode? Como é que o senhor entende isso? Veja, o povo de Israel é humano, ele falha constantemente. Nós temos como obrigação de ser luz para as nações. Sim, em vários momentos, quando a gente não, entre nós, não tem paz entre nós, não tem exemplo entre nós, a gente acaba não sendo luz para as nações. Mas a gente tem a obrigação de ser luz para as nações. E parte de ser luz para as nações é eu vir aqui nesse podcast falar para você, não guarda o Shabat. Porque o Shabat é dos Yehudim. Não existe essa coisa pela metade. Ó, o Ventura vai te dar Pela uma metade. cutucada aí, ó. Parece que não há consenso. O Ventura vai te dar uma cutucada aí, não há ó. Tá na lei. consenso. Tá na lei. Goste Shabat, tá na Lachá. Agora, você quer cumprir Shabat? Seja judeu, vira judeu. Você quer ver o debate aqui dos rabinos? Vocês estão Eu tinha que perdendo. ter sentado no meio dos Já dois. Não, mas eu preciso muito responder Eu tinha que sentar no meio ao dos que o dois. pastor Marcelo falou. Veja, você foi mencionado aqui do Concílio de Jerusalém e tudo tal. Ele perguntou uma pergunta muito boa, o pastor Rodrigo, sobre o dízimo. E eu respondi. E aí você veio e fala sobre o Malquitzedek, que já veio antes das leis de Sinais. Poxa, o Shabat também já veio antes das leis dos Sinais. O Brit Milá também veio antes das leis do Sinai. Então, isso que eu me incomodo, que cristãos picotam a Bíblia. O dízimo vale a pena, então o dízimo eu pego. O Brit Milá, mais ou menos, né? O negócio tem que cortar a pele, então isso não. O Shabat, não, então isso não. Então o que sim e o Mas que não. eu não defendo o sábado aqui, não tô defendendo. Não, então, mas quando você responde para ele que Malquitzedek já aparece na Bíblia antes do Sinai, então isso aqui é uma coisa universal, eu respondo para você que o Brit Milá também porque apareceu antes do Sinai, e o Shabat também aparece antes do Sinai. posso Então fazer uma você tem que ser pergunta, coerente, Rabino? o que sim e o que não. E é isso que eu me incomodo, porque Paulo também fala em Romanos, tudo tal. Será que vimos abolir a Torá? De jeito nenhum, não vimos abolir a Torá. Então, Paulo, que é o mestre de todas as leis, diz que ele não vai vir abolir a Torá. Então, quando você vem falar para mim de Jeremias 31, de Brita Hadashah, você está indo contra o próprio Paulo. Paulo falou que não veio abolir a Torá.
Paulo também fala. Apesar que ele se contradiz em várias cartas dele. Eu já entre eu, você já falei pra você. Às vezes é pela obra, às vezes é pelas ações, às vezes é pelo sentimento. Não há nenhuma contradição. Não, tá cheio de também acho que não. E Paulo escreve que Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. E é verdade, sim. Romanos 9, mas tá certo. então você não tem Romanos como 11. falar que de repente tem um brito novo, um pacto novo entre Deus. Mas a pergunta Porque é, nós não vocês já estamos nesse estão na pacto. nova aliança? Óbvio que não, porque a nova aliança não é uma aliança. Não é aliança, Não, Miriam? óbvio, o Brita Hadashah... não adianta você chamar um livro Brita Hadashah e casar com Jeremias. Tá, mas quando vai começar essa nova aliança pra vocês? O Brita Hadashah é que nem já várias vezes na Torá, do Brit Rishonim, Vezacharti Laem Brit Rishonim, tá em Bechukotai, a gente deu semana passada na Torá. Eu vou lembrar pra vocês o pacto que eu fiz com os meus antepassados, que esse povo tá pecando, não tá indo no caminho certo. Eu vou relembrar o que eu fiz com os meus antepassados, os méritos deles. Então, quando Deus também tá falando Brita Hadashah, é mesmo assim, é no sentido de vou refazer com vocês esse pacto, porque a geração de Jeremias, Não vai mais o povo estar tava sobre pedra, vai pecando. estar no coração. É refazer uma coisa que o povo tá pecando. O Brit Rishonim tá lá, Parashat Bechukotai. Não dá pra picotar uma palavra, falar, opa, agora a gente coloca isso num livro e agora tem uma nova aliança. Não tem, o próprio Paulo fala que não vai ter um novo povo. O povo escolhido continua sendo o povo de Deus, que é o povo de pastor Israel. Rodrigo, e quando for Rodrigo Silva, eu vou usar Rodrigo Pastor Silva Antônio, pra Meu nome O senhor completo. me ameaçou. Me Não, ameaçou não, e mas arregou. Rabino, o senhor vai responder Arregou. no seu tempo. Não arreguei, Passou não. pro Mirra. Eu vou voltar Vai com a chegar, vai pergunta chegar. pro senhor. Olha, nem os Até porque rabinos parece que não há concordam entre eles. consenso É, entre não há, vocês. exatamente. Não há consenso Querido entre pastor vocês dois Rodrigo. aí. Muito bem. E entre os pastores há? Sim, lógico. Olha aqui, olha aqui. Parece Ele tá do nosso lado aqui. Parece que não. Mas ele vai dizer que ele não é pastor, que ele é rabino. Querido pastor Rodrigo. Vamos lá. Bom, muitas coisas foram ditas aqui. O Rabino Ventura elencou muitas alegorias interpretativas, inclusive no Gênesis 1. Matemática acho- pura, não é alegoria. Sim, Conte as letras numerologia. e palavras. Não Se é nós numerologia. formos fazer São números, não é interpretação. Não é. alegórica em cima de Não é interpretação, são números contáveis. das letras, Tá nós enganado. podemos dar a interpretação que nós quisermos, Não. Rabino. 7, 14, 52, 28, Pois é. 49. É claro, não é interpretação, Eu posso não é alegoria. achar uma explicação Deus pra qualquer não número joga dados. e conectá-las. Não. Sim. A própria Mas Torá deixa eu fala só- qual é a explicação, que é o Shabat. Deixa eu só voltar aqui a um ponto interessante também, que foi dito. Inclusive, eu concordo plenamente quando o senhor fala sobre a importância do povo judeu. O senhor ressaltou muito isso, mas não falou da questão do Shabat. O que eu ia perguntar para o Rabinos, o pastor Calixto já deixou aqui uma fagulha da pergunta, que é se todos devem guardar o Shabat, como isso deve acontecer? Mas aí depois o senhor pode falar. Agora, a questão em relação ao que o Mirra disse, que o Shabat foi dado antes da lei ser instituída. Isso não há no texto. Por exemplo, eu vou citar Tanar, Neemias, capítulo 9, versículo 13. E sobre o monte de Sinai desceste, falaste com eles desde os céus e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, ou seja, lá no Sinai, não antes. Não há ninguém guardando o sábado antes da instituição Você não de entendeu o que eu Êxodo. falei? Não falei que Deus deu o sábado antes de Sinai. Eu estou dizendo, professor Marcelo, se você se apoia no dízimo lá em Malquitzedek, que veio Porque antes o do dízimo é dízimo... antes da lei. Mas no, lá não, Você lá não não é, entendeu lá meu não é o raciocínio mandamento. também. Lá não é o Entendeu? mandamento. Lá acontece que Abraão deu do que ele ganhou. Dízimos, não é um mandamento de dízimos que nem Mas há o vários sábado não foi personagens mandamento. dizimando, por exemplo, Jacó e outros. Mas o sábado não se tem nenhum lastro. Concordo. Nada, É em nenhuma Mará. aparição. O primeiro lugar é em Mará antes da entrega do Sinai. Eu posso dar só Vai lá, uma esclarecimento? ô, Acho que pastor Rodrigo, é completa só uma a sua questão fala. que ele Pode falou, falar. pastor, até para fazer assim. Pelo que eu entendi, não é que eu tô defendendo o lado dele. Tá sim, É tá que o sim, tá argumento sim. É judaizante. Eu ia sim, ajudar tá o pessoal a dar uma raft no seu... Rodrigo, eu tô achando que você é aquele judaizante que Judaizante, é viu? Paulo, cara. O que acontece? O que o pastor quis dizer é o seguinte, o pastor Marcelo argumentou que o dízimo não estava incluído ali, tá certo? Porque o dízimo é uma lei pré-mosaica, que já estava claro ali, entendeu? Então o que ele quis dizer é o seguinte, não é só o dízimo que é pré-mosaico,
tem outras coisas que são Sim, pré-mosaicas, mas ele como a citou o prova. Shabat, né? Exatamente. Por isso Então, mas que é o o tema. Shabat é Não, pré-mosaico? pois é, mas é só por causa da Essa lógica é a que o pastor pergunta. Marcelo usou. Como Pela lei, lógica não. do pastor Marcelo. Então, pronto. Então, eu acho que o Rabino... Voltar a palavra aqui, É, que não é só depois eu vou... porque- Então, eu acho que o pastor Rabino já Marcelo- respondeu. Não. Como lei, não. E dízimo também não. Porque ele trouxe isso como uma referência. porque o pastor Marcelo... Não, mas Não, nós é não uma trazemos o construção, dízimo como ninguém- lei. exatamente. Nós trazemos Ele por usou uma isso. Nem questão de fé. obrigatoriedade. Generosidade. O pastor Rodrigo perguntou... Generosidade de fé. Da onde tem o mas não dízimo tem e que aí ele mover, né? trouxe Mas uma é zé. fé, mas é fé, não é lei. Que Pra supera o completar, sacerdócio pastor Rodrigo. Deixa o pastor Rodrigo Deixa falar. eu só completar. Para Então, completar, eu volto com o pastor Perfeito, Rodrigo perfeito. Silva. Tá bom. Também foi dito anteriormente pelo doutor Rodrigo a respeito dos mandamentos, a questão dos 10 e em relação ao Novo Testamento. Tem um texto muito interessante, eu vou ler rapidinho aqui para não monopolizar. Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus disse assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Olha só, palavra forte, violam o sábado e ficam sem culpa? A pergunta que eu faço é a seguinte: se os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, e isso faz parte da lei moral, eles poderiam roubar e ficar sem culpa? Eles poderiam matar e ficar sem culpa? Eles poderiam cometer idolatria e ficar sem culpa? Mas é violar da perspectiva de quem? Porque senão a gente vai ter um problema gigantesco em relação a isso. Então essa é a questão que eu queria deixar aqui em aberto para os nossos queridos irmãos. Querido Pra pastor, mim ou é pra mim? a Pra mim. palavra, É, a palavra, não, o senhor não é obrigado a responder tá bom. isso, tá? É obrigado, mas- sim. Mas o tempo é do senhor. Vamos lá. E tem Colossenses 2 ainda. Rabino Tem Colossenses Ventura já 2. tá ali Não podemos ser bravo sem Colossenses pra 2. responder. Em primeiro lugar, só um detalhe. Eu acho que aquela questão do raciocínio que falou, que, pelo que eu entendi, pastor Marcelo, do raciocínio, é o seguinte: pastor Marcelo quis dizer que do Sinai à cruz temos uma aliança. Da cruz para hoje tem outra. Então, o que vem em termos legais do Sinai até a cruz não tem valor para o cristão. Foi isso que você quis dizer? Sim. Por isso que ele lançou mão e falou o seguinte: tá, então a circuncisão, cronologicamente falando, Contra-argumentou, sim. tá fora desse período. Por que a circuncisão foi abolida? Exato. Pelo seu raciocínio. Exato. Tá certo? Eu tô só tentando Essa foi a minha esclarecer pergunta. a fala dele, que eu acho que não foi respondida. Essa foi a Não questão. foi respondida. Com Vou relação. responder. Tá, só para entender a lógica Sim, da coisa. vai lá. A sua pergunta sobre o sacerdote no sábado. Que viola o Que sábado viola o e sábado. fica Disse sem... que é Eu senhor vou até do responder sábado. em duas etapas. Em primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a Igreja Apostólica. Ok. Então, antes da morte de Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat. Ok. Tá certo? Que eu já vi muitas pessoas até falando assim: Rodrigo, Jesus, que pega aquela parte dos judeus falando assim, você transgride o Shabat. Já teve gente que falou esse versículo pra mim: Jesus não guardava o Shabat. Aí eu respondo: não é que ele não guardava o Shabat. As discussões que Jesus tem a respeito do que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat, são discussões do próprio mundo rabínico talmúdico. E ele Se viveu na você época em que essa tava- era a prática. exatamente. Tava Você saturando pega- essa discussão. E não só do Shabat, qualquer outro Tava assunto. reacendendo Você nessa pega, guarda. você pega a Shabat. história de Hillel. Essa discussão olha, interpretativa, por exemplo, a palavra, perdão... um não, pouquinho, por favor. A palavra fariseu, muito mal compreendida, e para mim, eu já fiz um vídeo comprovando que Jesus era fariseu, e não fariseu no sentido que... Negativo da palavra. Negativo. Verbo, é. A palavra fariseu costuma se explicar como Perushim, prushim, como os apartados. E eu compreendo ela de uma forma diferente. Ela é obviamente conectada com a palavra perush. O que é perush? Explicação, compreensão, não interpretação. A explicação correta. Do pardês, e aí a né? gente vai pegar também do pardês, mas também da lei. Sim. Então aí a gente vai pegar Yeshua, Jesus, que era um rabino, ele é chamado de rabino por vários dos seus alunos e etc. E que ele vem e ele fala que ele vai procurar o espírito por trás da letra, porque o espírito vivifica a letra, como diz Paulo e etc. Isso não Muito bem. significa que ele estava transgredindo o Shabat. Então eu acredito que Essa é a discussão, exato, essa é a discussão. Jesus guardou o Shabat. Mas ele era judeu. Ele era judeu, Não ele há nenhum guardava o problema Shabat. nisso. Isso não Aí pego Sendo também, não. judeu guardando o Shabat, é estranho que ele faça um discurso contra o Shabat. Não, ok. É incoerente.
Agora, e quando ele fala, que aí foi o ponto da pergunta do pastor Rodrigo, esses dois elementos que vão para chegar no porque o senhor, desculpa lhe interromper, Não, o senhor claro. tinha falado sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial, aí onde se encaixaria, então, portanto, o sábado, né, o Shabat, nesse quesito, no texto que Jesus menciona. Aí, desculpa, agora Porque eu não entendi bem a sua porque pergunta. se Formula o melhor. sacerdote, ele viola o sábado e fica sem culpa. Ah, sim, você quer dizer isso dos outros mandamentos. Isso, Tá. em relação aos outros. O que eu tenho que entender é o seguinte, aí nós vamos entrar no princípio ético, na discussão ética. Nós temos elementos, às vezes, isso até é uma discussão rabínica e cristã também a esse respeito, os momentos em que você transgride a lei de Deus guardando a lei de Deus. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu estava indo pregar numa igreja em Belo Horizonte, certa vez, era um Shabat, era um sábado à tarde eu cheguei lá na igreja da Concórdia em Belo Horizonte, paramos o carro ali e tinha um rapaz falando assim, eu tô com muita fome, você me paga um prato de comida? E eu assim, eu tenho dificuldade de dar dinheiro para as pessoas na rua, muitas vezes eu acabo dando, mas pelas razões óbvias que muita gente... Mas Sim, assim, eu claro. falei, não, mas você não vai ficar com fome não, vamos num restaurante que eu vou comprar um prato de comida para você. Mas eram 3 horas da tarde, num bairro, não tinha restaurante aberto. A única coisa que tinha na porta da igreja era uma mercearia. Uma mini mercearia. Tinha Mini coisinhas mercado. ali. Uma venda, Mini mercado, vai. essa é a palavra. Eu entrei com o sujeito ali e fiz uma baita de uma feira para ele. E os irmãos da igreja chegando e vendo o pregador no Shabat, enchendo o carrinho e botando um monte de coisa. Não botei carne de porco pra ele, não, viu? Nem bebida. Nem, ô, Coisa Rodrigo, saudável. a bebida tudo bem, a carne de boi, mas nem o café. Nem o café, nem o Tava muito cafezinho. caro, Que é né? sagrado Tinha cevada lá. Mas aí, o Olha, que me serve acontece? café, o Rodrigo Silva. Rodrigo não Depois bebe eu falo a café. questão do café. Não bebe, Rabino, Mas pega aí ele. depois, aí eu coloquei tudo aquilo ali e quando os irmãos ficaram assustados, eles foram me levando visita pra igreja. Imagina uma visita chegando lá e vendo o pregador. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Quando eu comecei César o... mandou matar, né? É. Porque não parecia honesto. Aí eu cheguei lá, na hora eu expliquei pros irmãos. Eu falei, vocês viram um bom exemplo onde cumprir a lei seria transgredir a lei. Então devemos levar em consideração que há momentos na vida em que fogem às regras tradicionais. Por exemplo, a lei diz não matará. Essa agora eu vou até provocar vocês. A lei diz não matará. Diz não matará Mas ou não se- assassinará? Não assassinará, mas de qualquer isso. maneira, não tirará, Sim, sim. tirará A uma vida vida, humana. tal. Mas quando Deus mandou Abrão subir ao Moriá e sacrificar Isaac, naquele momento, se Abraão não fosse sacrificar Isaac, ele estaria transgredindo a lei de Deus, obedecendo à lei de Deus. Que a lei diz para não fazer sacrifício humano, mas quando Deus mandou, e assim como quando Deus manda, tem coisas que são excepcionais, no caso da tribo de Levi, no Shabat, vocês vão trabalhar para o meu santuário. Se for olhar à risca, eu também, como adventista, eu guardava o sábado antes de ser pastor. Porque o dia que a gente mais trabalha é o Shabat. Quando eu tô pregando, tá indo na igreja, tá dando coisa, tal. Eu também, nesse ponto, estou Transgride. transgredindo. Mas a Não sei se questão é respondi o ao ponto que seguinte, você colocou. e eu